Hoje o assunto é audiência de custódia. Vamos lá? O que é audiência de custódia? Audiência de custódia é um instrumento processual que determina que todo preso, em flagrante, deve ser levado à presença da autoridade judicial no menor prazo possível. Aí eu vou dizer o prazo. Para que a autoridade judicial avalie a legalidade da prisão e a necessidade da prisão. A audiência de custódia ela tem duas finalidades. A proteção da integridade física e psíquica e a segunda é verificar a necessidade da manutenção da custódia. Então, aí já entra uma grande polêmica, mas vamos pontuar melhor para que depois a gente discuta isso. Dentro da audiência de custódia, qual a fundamentação legal disso? A fundamentação está em pactos internacionais. No artigo 7º do parágrafo 5º do Pacto São José da Costa Rica e no artigo 9º, parágrafo 3º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York. Mandado internacional implementou os pactos de custódia. Isso a nível de América Latina, tá? Vários países hoje usam audiência de custódia. Não é novidade, não. É novidade aqui no Brasil, a partir de 2015. Ele não teve quórum constitucional, ele não passou pela Câmara dos Deputados, né, que é o quórum comum. Ele é infraconstitucional, mas supralegal, porque o STF analisou a legalidade disso pelos pactos demonstrado. Então, ele analisou a natureza jurídica e constatou que poderia realmente legalizar. Ela não é lei, mas está legalizada por pactos internacionais. E aí ela foi incorporada. A CNJ, né, aproveitou dessa decisão do STF e em fevereiro de 2015 ela entrou com um pedido para que se tornasse, né, legal a audiência de custódia. E 1º de fevereiro de 2016 entrou em vigor, tendo 90 dias para que entrasse em procedimentos. Ainda está havendo. Por isso estou fazendo o vídeo, porque existe uma grande discussão em torno da audiência de custódia. Delegados, policiais julgam inconstitucional a audiência de custódia por ela não ter passado pelo Congresso Nacional, né? O STJ entendeu que, olha só, prisão em flagrante não pode ser considerados, isso é entendimento do STJ, prisão em flagrante não pode ser considerado ilegais pela mera audiência de custódia para ouvir o suspeito, sobretudo quando é respeitado os direitos constitucionais e o CPP. Então, o que está acontecendo? Na prática, o policial vai lá, trabalha, passa noites trabalhando, verificando, fiscalizando, até conseguir prender em flagrante. Leva para a delegacia, o delegado autua, tendo a competência, tendo o estudo de direito, prende e em 24 horas o juiz solta. Muitos casos,
porque já houve um estudo, porque esse projeto já está aí há 2 anos, e 48% dos presos que vai para a audiência de custódia são soltos. São soltos. Ou, né, são soltos porque lá na audiência de custódia ainda não existe o processo, né? Só o alvará do delegado de prisão, né? Então, o processo ainda não foi caminhado, não tem como ouvir testemunha, muitas questões precisa ainda ser verificado, buscar mais provas. Então, levar um preso para que em 24 horas um juiz determine até a soltura desse preso é menosprezar muitos delegados, muitos policiais. Eu também tenho esse entendimento, por tudo que eu verifiquei. Em 24 horas, um juiz soltar esse preso está menosprezando o serviço, o trabalho dos policiais, está menosprezando o trabalho e a competência do delegado, está menosprezando a própria lei, porque em 24 horas não tem como se constituir de provas para que um juiz analise amplamente o caso, né? Existem processos aí que testemunhas passam muito tempo de boca fechada. Existem processos que se demoram muito tempo para que realmente se tenham provas da sua condenação ou sua absolvição. Então é complicado um juiz em 24 horas determinar até a soltura deste preso. O juiz, ele não está, deixa eu deixar bem claro, o juiz de custódia, ele não está apto para discutir o mérito, o fato ou a culpa do acusado. Mas ele pode determinar que ele responda em liberdade, por exemplo, porque ele não consegue ainda ver a periculosidade desse preso. Não tem como em 24 horas. Né? Isso vai vir com o processo e com o andamento do processo, com o tempo do processo. E o juiz ele já pode determinar isso, coloca uma tornozeleira eletrônica e solta esse criminoso. E aí, nós, enquanto sociedades, estamos à mercê desses julgamentos precipitados, sabe? Dessas audiências de custódia. E isso, muitos delegados e policiais estão questionando a inconstitucionalidade, né? Porque ele não se passou pelo Congresso Nacional, e a forma que se coloca de um delegado não tirar a competência, né? Quando a sociedade fala o policial prende e o juiz solta, tá bem dentro dessa questão desculpem, da audiência de custódia. Porque fica complicado realmente de um juiz verificar essas questões. E a partir do momento que essa resolução 203/2015 do CNJ regulamenta a audiência de custódia para toda pessoa presa em flagrante ou presa por prisão cautelar, preventiva temporária ou mandado de prisão definitiva, sabe? Não dá para entender como que um preso que tem uma prisão definitiva vai para a audiência de custódia. Já houve todo um processo aí. Então fizeram uma grande lambança nisso. Começou bonito. Aí já vem resolução, já vem decreto, ampliou a questão. E eu acho que tira realmente a competência do delegado, tira o trabalho do policial e, na teoria, em 24 horas não tem como um juiz determinar qualquer coisa. Não estou dizendo que ele vai analisar a culpabilidade, mas ele pode proceder para que esse preso seja analisar, ele não tem como reverter a prisão, né? Na teoria, porque existem casos que está acontecendo sim no Brasil,
tá? O juiz de cautela, ele está se colocando no papel de juiz comum do processo. E ele está, de vez de analisar só a legalidade da prisão, ele está revendo prisão e ele está julgando, analisando culpabilidade, que complica tudo. Então, por isso existe uma grande discussão sobre isso. O juiz, ele, nessa audiência de custódia, ele analisa se a prisão deve ser convertida em preventiva ou concedida a liberdade provisória. Né? Então, senta lá o juiz, quem vai para a audiência de custódia? O juiz, o Ministério Público, uma pessoa do Ministério Público e o promotor público. Né? O juiz, o Ministério e o advogado. Por exemplo, o policial que autuou esse réu, ele não participa da audiência. O preso, ele pode chegar na audiência e dizer que foi torturado por um policial. O policial, ele não tem como se defender ali naquele momento. Então fica muito complicado. Tem advogados que está já usando de estratégia de objeto de surpresa, levar o policial para audiência, para que se o preso, né, coloque essa possibilidade, e a tortura está muito colocada na audiência de custódia, para verificar a situação do preso, se ele está sendo torturado, se ele está machucado, como está o estado dele psicológico. Né? Então é uma arma muito grande para esse detento colocar isso na mesa. E o policial, ele não tem como se defender. Então advogados já estão levando policiais para audiência, mas 99% dos casos que eu verifiquei, o juiz não deixa o policial se manifestar, né? Aí o juiz, ele vai colocar que houve essa acusação e vai ter todo o procedimento dentro do processo para investigação e análise dessa situação. Na prática, o juiz determina que o custodiado, né, ele pode ficar preso, se pode ter o trancamento do inquérito, absorção do condenado, arquivamento. É isso que vem acontecendo, que tem muitos delegados, muitos policiais, muitos juristas, muitos doutrinadores preocupados, porque juízes estão tomando posições que não faz parte da audiência de custódia, até arquivamento. O juiz está fazendo isso numa audiência de custódia de 24 horas. De 24 horas, é um absurdo. O processo nem foi colocado ainda na mesa e já tem juiz, sabe, determinando a soltura desse preso. Foi colocado, estudado já, que 48% dos presos que vai para a audiência de custódia são soltos, são liberados. Né? Então é preocupante, é complicado. Que mais eu posso falar? As audiências de custódias diminuíram o carceramento em 48% e aumentou o número de ofícios requisitando o procedimento por abuso de autoridade. E agora? Então o preso chega lá e coloca essa situação de tortura, de que apanhou, e o policial, ele passa aí anos, sabe, respondendo o processo. Então é complicado. E aí dentro da nossa prática, né, de Estado, o que a gente verifica? Que o Estado, agora eu vou dizer o que eu acho e vou dizer o que eu verifiquei estudando essa questão. O Estado, ele não tem condições para ter ainda, né, esse instrumento, porque os juízes estão com as mesas cheias de processos. E se coloca que a audiência de custódia, ela tem 24 horas
para ser feita depois do preso, preso, não sei bem a linguagem que se deve usar. Então, o que o juiz tem que fazer? Ele tem que parar processos, e muitas vezes processos que são que precisa urgentemente ser analisados para ter audiência de custódia. E a gente sabe como está o judiciário, a gente sabe como está a demanda de processo para juiz analisar, né? Então, está tendo aí uma questão terrível. Tem que o Estado gastar com viatura, com deslocamento, com segurança, que o Estado também não está tendo. Então tá complicado. Então, na teoria que se coloca 24 horas, existe audiência de custódia aí que está demorando 70 e poucas horas. Né? Não está funcionando da forma que tem que realmente funcionar. E dentro da questão jurídica, né, existe esse projeto aí de decreto legislativo colocando a inconstitucionalidade da audiência de custódia para que isso vá para os deputados, para isso ser legalizado. E o que mais eu posso falar? É isso, na teoria é muito bonito, mas na prática existe essa discussão aí de legalidade. O juiz ele só tem essas duas finalidades. Eu quero que isso seja muito bem frisado para entendimento. O que é uma audiência de custódia? Uma audiência de custódia é um preso, né, ir para uma delegacia, o delegado autuar e em 24 horas um juiz tem que ir lá. Antes era papel, né? O juiz ia lá, verificava os documentos e deixava ele preso ou não. Hoje ele senta de frente com esse preso e verifica duas questões solamente. A proteção da integridade física e psíquica e verificar a necessidade da manutenção da custódia. É só esses dois requisitos que o juiz de custódia tem que verificar. Eu fiz uma pesquisa aqui em Santa Catarina, que a audiência de custódia é feita e quando a pessoa, né, é liberada, ele não coloca a necessidade da manutenção da custódia, existe já na sala seguinte psicólogos e assistentes sociais que estão à disposição desse indivíduo para que seja feito um tratamento ou converse, porque se ele chegou até ali na mesa, alguma coisa realmente aconteceu, mas o juiz entende, né, por uma questão de consciência ou de estrutura, que não há necessidade da manutenção da custódia nessa pessoa. Então, existe todo um tratamento aí psicológico e social que é feito. Mas é isso, ele tem essas duas finalidades, mas existe juízes que estão extrapolando e até arquivando, soltando preso, e realmente eu entendo que de uma forma, sabe, que seja sutil, está tirando o crédito, está desmerecendo o trabalho do policial e desmerecendo o trabalho e competência do delegado. Essa é a minha visão. Então, essa é a nossa conversa sobre a audiência de custódia. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho a quem não tem entendimento, né, entender um pouquinho do que se trata, ok? Um abraço a todos. Até mais.